Olha a minha convidada aqui agora. Agradeço pelo seu convite. Muito obrigada. Professora Marivone Nunho. Tudo bem com você? Tudo bem. E você, Márcio? Tudo ótimo. A Marivone vai falar um pouco junto comigo sobre constelação e terapia emocional e familiar. Sim. É um assunto muito complexo, né? É um assunto muito complexo. No que consiste a constelação familiar sistêmica? É uma terapia, né, que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E ele tinha trabalhado durante muitos anos como padre. E com o trabalho em grupos, ele se interessou por trabalhar com dinâmicas familiares, conhecer mais a psique, né, das pessoas. Isso fez com que ele deixasse, né, o sacerdócio e fosse estudar terapias. Então, eu acho que ele foi muito privilegiado, porque ele já tinha um grau de estudo bastante elevado, né? Me parece que ele não era novinho, né, quando ele foi fazer isso. Não, ele já tinha 25 anos como padre, então ele já devia estar por volta de 25 anos como padre. Como padre. Missionário, né? Vamos dizer assim. É porque ele foi diretor de escolas, né? Ele vive ainda, Mari? Infelizmente, não. Há 2 anos atrás, agora em setembro, vai fazer 2 anos que ele faleceu com 93 anos. Então, ele deixou uma obra, bem completa. Apesar que começou já por volta dos seus 50 anos, né? Nessa parte das terapias, do estudo das terapias. E isso eu acho também que é uma coisa muito importante que a gente deve falar para as pessoas, que não existe idade para você começar a estudar algo novo. Sim, sem dúvida. A constelação sistêmica, você faz cursos. Sim, eu fiz vários cursos, porque eu sou da área de engenharia química, né? Então, eu sou professora na USP, e eu sempre me interessei em auxiliar os alunos. Então, eles sempre vinham conversar comigo, contar o que estava afligindo, principalmente porque eles vão morar numa cidade longe dos pais, e eles têm que aprender a se virar sozinhos, né? Então, eu sempre gostei muito de ler sobre a parte de psicologia. E, com isso, eu acabei, vamos dizer assim, fazendo um curso de formação holística, onde eu conheci várias técnicas. E a constelação foi uma das que me fez meus olhos brilhar. Balançou. Isso, Aí eu falei, mas o curso que você ministra é curso de constelação? Sim, hoje eu dou o curso de desenvolvimento pessoal e formação de terapeuta em constelação familiar. E esses cursos, eles são uma extensão universitária? Sim, eu tenho um convênio com uma faculdade, então ele é um curso livre, mas é um curso de extensão universitária. A pessoa não precisa ser graduada, né? Ela só precisa ter ensino médio e ter mais de 18 anos para fazer. É isso que eu ia perguntar. Precisa ter mais de 18 anos. Ah, sim. É um curso que, mesmo que seja como desenvolvimento pessoal, a gente já necessita que a pessoa tenha uma certa maturidade de entendimento, não é? E a maioria das pessoas que procuram são pessoas que trabalham com assistência social ou psicólogos. E hoje, nas escolas também estão usando, né, a sistêmica, né, como pedagogia sistêmica, que também é todas as ordens da constelação familiar aplicadas às crianças, ao envolvimento com as famílias. Mari, me diz... Oi. Tempo... Pode. Está sem som, enquanto isso eu vou continuar falando aqui. Mari, me diz uma coisa. Que tipo de público é atraído para esse curso? Homem, mulher, idade a gente já sabe que é acima de 18 anos, mas que tipo de público é mais atraído por esses cursos? O público, em geral, são pessoas que já são terapeutas. Então, muitas vezes são terapeutas psicanalíticos ou são psicólogos. Eu tive colegas em curso de formação que eram médicos. Então, os médicos, hoje em dia, também eles estão muito preocupados com a parte psicológica, né? E como ajudar, auxiliar o
paciente. Entendi. Você quer falar, amor? Então, como ela estava falando de escola, uma pergunta que a gente recebeu de uma pessoa de Taubaté, chama Ana Carolina. Crianças podem ser consteladas? Já que você falou de escola, como é que funciona? Então, como o nosso querido Freud já falava, né? As crianças, quando trazem algum problema, tem muito a ver com os pais e com o ambiente familiar onde ela está, né, inserida. Então, a gente solicita que os pais façam a constelação, ou a mãe, ou o pai, até mesmo os avós podem fazer uma constelação pelo netinho, porque é por amor, né? Então, a gente sabe que isso vai refletir, e não reflete só na criança, acaba refletindo em todo o grupo, né? Ô Mari, esses cursos que você ministra, eles são realizados onde? E qual é o tempo de duração desses cursos? Então, nesse momento, os cursos serão online pelo Zoom, onde a gente vai ter dinâmicas, né, como a gente faria no presencial. Muitos exercícios são feitos de forma que a pessoa também busque o seu autoconhecimento. Que para você ser um bom terapeuta, você precisa se conhecer. Se conhecer primeiro. Se trabalhar. Né? É por isso que a maioria dos terapeutas é todo meio maluco. Porque eles procuram se conhecer primeiro, aí fica tudo meio maluco. Uma coisa também que me chama a atenção: o que representa aqueles bonecos no processo da constelação? Tá. Então, antes, deixa eu explicar, porque alguém pode nunca ter ouvido falar de constelação, né? Então, a constelação é uma terapia que pode ser feita presencialmente, em grupo, ou individualmente. E quando eu não tenho, então, os representantes, eu vou utilizar os bonequinhos. Na verdade, são representantes das pessoas ou de situações envolvidas na questão que o cliente quer tratar. Entendi. Então, são bonecos que podem representar família, amigo? Pode representar alguém da família, pode representar um amigo. Se for uma empresa, pode representar um produto que ela vai lançar. Então, a representatividade de cada um, ela é efêmera? Depende do que você quer, da questão a ser trabalhada na constelação. Exatamente. Entendi. A constelação, ela é uma terapia, como você falou. Em qual área ela atua de uma forma mais direta? Na área de medo, na área de trauma, na área de bloqueio? Que tipo o que ela busca? Qualquer um desses bloqueios, traumas que você acabou de falar. Ou a pessoa não sabe? Não, a pessoa ela precisa sentir necessidade de trabalhar, de se tratar, não é? Porque é uma terapia. Então, quando que o cliente vai até um terapeuta? Quando ele está pronto para se trabalhar. Porque o Bert Hellinger também falava uma coisa que eu acho bastante importante. Sofrer, às vezes, é bom. Porque sofrendo, às vezes, você chama a atenção dos outros. As pessoas têm dozinho de você. Mais conhecido como vitimização. Isso, exatamente. Então, as pessoas ficam com dó das vítimas. Exatamente. Eu acho que é malvadeza falar isso, né? Porque ninguém gosta de sofrer, mas o seu inconsciente, vamos dizer assim, faz com que você faça essa escolha, não é? Então, quando eu falo que sofrer é bom, é claro que não é um ato consciente, mas é um ato que muitas pessoas hoje estão passando. Muitas pessoas estão passando e muitas pessoas se utilizam disso para tirar algum tipo de proveito. Sim, mas eu acredito que na maioria é inconsciente, porque o preço a pagar é muito alto, né? A pessoa vai adoecer, né? É um preço alto. E o Bert Hellinger, quando ele
iniciou esse processo, como será, o que se passa em você que fez, que faz, que ministra, que está dentro desse processo? O que você acha que se passava na cabeça dele quando ele começou a trabalhar a constelação? Na época que ele foi estudar a psicanálise, estava em estudo terapias em grupo, terapias familiares. Então, assistindo, né, essas terapias em grupo, ele começou a observar. Então, como eu ouvi ontem, né, Newton não criou a gravidade já existia. Então, Bert Hellinger também não criou as ordens e nem a constelação, porque o campo morfogenético todos nós temos. Basta uma técnica para a gente retirar essas informações que podem estar trazendo esses medos, né, e os sintomas, vamos dizer assim, que precisam ser cuidados, né? O que é mais comum? A constelação individual ou a constelação em grupo? Então, a constelação em grupo foi o que o Bert se dedicou a vida toda. Ele nunca trabalhou com constelação individual. Mas, hoje, as pessoas preferem a constelação individual. Porque as pessoas não querem expor o que estão passando. Não querem saber que as pessoas saibam aquilo que ela está passando no momento. Exato. Por mais que a gente... Ou passando no momento, ou aquilo que ela já passou, né? E às vezes a gente tem vergonha mesmo, né, de declarar alguma coisa que sente. Se bem que a pessoa vai falar muito pouco, né, numa constelação familiar, a gente pede que a pessoa fale numa frase como se fosse uma manchete de um jornal. Exatamente para não se expor perante, né, as pessoas que estiverem no grupo. Mas também podemos fazer constelação oculta, quando é em grupo. Então... A pessoa que é constelada, ninguém fica sabendo quem é? Exato. Eu e o cliente sabemos o assunto e marcamos... Cada um sabe o seu. Isso, marcamos num papel quem são os representantes e só vamos chamando os representantes sem dizer a eles quem eles representam. E aí, isso também é bem bacana, porque a gente fica com a certeza de que ninguém vai inventar, vamos dizer assim, alguma coisa, porque ela nem sabe se ela representa a mãe, se ela representa o pai, se ela representa um irmão. Existe um ambiente propício para esse tipo de terapia, para constelação, ou pode ser um ambiente normal, como aqui, por exemplo? O ambiente... O ambiente precisa ser preparado, é isso que eu quero dizer? Não. Ele só precisa ter um espaço onde as pessoas que estejam assistindo possam ficar confortavelmente sentadas, e que esse grupo realmente esteja interessado, né, em ficar o tempo todo. Porque, vamos dizer assim, não pode ter entra e sai, não é? Então, eu venho para um workshop, a gente chama essa reunião de workshop por conta do que o Bert chamava, né? Mas... a gente pode fazer em qualquer lugar, desde que, né, a gente tenha um ambiente que proporcione que as pessoas possam ouvir, falar, e também que a gente faça, né, como é que eu posso dizer, um combinado, né, de que aquilo que se ouviu não seja levado para frente, porque toda terapia é baseada no sigilo, não é? Então, esse sigilo tem que existir também no grupo. Ô Mari, me diz uma coisa, o que a pessoa sente ao término de uma constelação? O que ela sente? Ela sente nada? Ela sente cansaço? Ela sente tédio? O que ela sente? Muda alguma coisa? Então, é muito comum, quando eu vou começar um atendimento, eu peço para a pessoa fazer algumas respirações para que ela se centre e para que ela sinta o batimento do coração dela. Porque é difícil você falar de você, é difícil você falar do seu problema, e mesmo que seja individual, só eu e ela. Então, primeiro ela vai fazer esse centramento, né, através de uma respiração completa, profunda,
E depois eu vou pedir para ela, com muita calma, realmente pensar no que ela quer olhar. Porque nem sempre aquilo que você pensou 20 vezes que você quer tratar é aquilo que realmente você vai querer olhar na hora que chega na constelação. Porque aí aparecem outras coisas e outras curiosidades e aí você embarca, né? Digamos que o seu inconsciente ele te engana, né? Mas chega naquela hora... Te engana e te induz também, né? Tem pergunta? Uma perguntinha aqui, ó. Eu posso constelar qualquer assunto, tipo venda de imóvel? Sim, sim. E é muito bacana quando a gente faz venda de imóvel. Porque eu costumo dizer que Einstein falava, né, que tudo que você cria tem uma consciência. Então, se você construiu uma casa, aquela casa tem uma consciência. Aquele terreno tem uma consciência. E quando a gente coloca representante para uma casa que vai ser vendida, né, e você coloca, às vezes, a família, os representantes da família, sempre tem aqueles que querem e aqueles que não querem vender. E sempre tem a casa querendo ficar com alguém. Então, o representante vai... A casa tem vontade própria e ninguém sabe. Pois é. Olha isso. Mas através do agradecimento e do reconhecimento do valor dela, tá? Você pode conseguir fazer uma venda. Porque... se ela se sentir importante para a próxima família que ela vai abrigar, é como se fosse a gente mesmo quando vai mudar de emprego, alguma coisa assim, né? Você precisa se sentir importante onde você vai estar. É verdade. Né? Mari, a gente tem pouco tempo e eu queria falar um pouco do Instituto. Tá. A Marivone, ela é diretora e cofundadora do Instituto Raízes Sistêmicas. Eu queria que você falasse um pouco dos cursos que são disponíveis no Instituto, para que as pessoas saibam e procurem por você, pessoas que estiverem interessadas, e te procurem para esses cursos. Ok. Então, o Instituto Raízes Sistêmicas, ele tem um curso de constelação familiar, que vai ser iniciado agora uma turma em agosto, e tem curso também de florais de Bach, que é uma outra técnica que eu falo um outro dia, e que também auxilia muito, né, no equilíbrio emocional. O Instituto ele já tem 3 anos, nós já formamos 4 turmas, na verdade 5 turmas, porque uma turma foi em Blumenau e 4 turmas aqui em São José dos Campos. A próxima turma vai ser online, então vai dar chance da pessoa... Vai dar chance de fazer pergunta que nem eu. Estar em qualquer lugar para estudar, exatamente. Gente, eu queria agradecer muito a Marivone e eu gostaria que vocês interagissem com a gente para que vocês façam perguntas para a Marivone. Visitem o Instituto Raízes Sistêmicas no Instagram. raizessistêmicas.com.br, o site. No Instagram. Raízes Sistêmicas. Isso. Visitem e busquem. E façam perguntas para a Marivone, que logo, logo ela vai estar aqui com a gente. Agradeço a todos que fizeram perguntas, porque só dessa forma é que a gente consegue levar esse conhecimento do que é a constelação familiar. Eu agradeço muito a tua presença.